Os computadores têm se tornado cada vez mais popular na nossa sociedade. Isso fez com que a palavra informação ganhasse um significado mais digital e, consequentemente, fazendo com que mais pessoas ficassem sentadas à frente da tela do computador sem se importar com sua saúde física e mental. O profissional de TI, ele se enquadra nos profissionais que se encontram em risco relativo à saúde. Isso porque essa área de informática incorpora novas tecnologias dinâmicas e ininterruptas, e também envolve uma classe de trabalhadores que estão pulverizadas entre empresas de diferentes ramos e atividades econômicas. Segundo Narras, em 2001, a saúde ela tem dois polos, o positivo e o negativo. A saúde positiva seria visando uma vida satisfatória e o bem-estar geral, e a saúde negativa é por conta de doenças e o seu extremo seria a morte prematura. Um dos problemas que mais tem afetado as empresas é a saúde dos seus trabalhadores, por conta de tarefas repetitivas, atividades monótonas e pressão constante. Isso, além de trazer consequência dor e sofrimento ao seu trabalhador, a empresa também sofre por conta das despesas da assistência médica e o pagamento de seguro. Esse artigo tem como objetivo mostrar os principais fatores de risco à saúde de um trabalhador de TI. Vários podem ser os fatores de risco envolvendo os profissionais da tecnologia da informação, e entre eles podemos citar primeiramente o estresse. O estresse se modifica e atua de tal forma no organismo que, se essa condição se apresentar com frequência, pode gerar diversos problemas à saúde como consequência, de acordo com Sharkey no ano de 2008, como é citado no artigo. Assim, o estresse gera um conjunto de modificações denominada Síndrome Geral de Adaptação, que envolve as fases de alerta, de resistência e de exaustão. A fase de alerta ocorre quando o indivíduo entra em contato com o agente estressor e o seu corpo perde o seu equilíbrio. Tem alguns sintomas, como mãos e pés frias, boca seca, aumento da sudorese, tensão e dor muscular, aperto na mandíbula, ranger dos dentes, roer das unhas ou da ponta da caneta, diarreia passageira, insônia, taquicardia, respiração ofegante, hipertensão súbita e passageira, mudança de apetite, agitação e entusiasmo súbito. A segunda fase, que é a fase de resistência, ela ocorre quando o corpo tenta voltar ao seu equilíbrio e aí por isso o organismo pode se adaptar ao problema ou eliminá-lo. Tem alguns sintomas também, como problemas com memória, mal-estar generalizado, formigamento nas extremidades, sensação de desgaste físico constante, mudança de apetite, aparecimento de problemas dermatológicos, hipertensão arterial, cansaço constante, gastrite prolongada, tontura, sensibilidade emotiva excessiva, obsessão com o agente estressor, irritabilidade excessiva ou desejo sexual diminuído. Fim, a fase de exaustão, que apresenta sintomas como diarreias frequentes, dificuldades sexuais, formigamentos nas extremidades, insônia, tiques nervosos, hipertensão arterial confirmada, problemas dermatológicos prolongados dessa vez, mudança extrema de apetite, taquicardia também, tontura frequente, úlcera, impossibilidade de trabalhar, pesadelos, apatia, cansaço excessivo, irritabilidade, angústia, hipersensibilidade emotiva ou perda do senso de humor. Assim, após a fase de exaustão, pode ser observado o surgimento de diversas doenças sérias, como a úlcera, hipertensão arterial, artrites ou lesões miocárdicas. Assim, é importante ressaltar que o profissional de TI vive sob uma constante de estresse, já que no mundo capitalista e tecnológico que vivemos, na atualidade, muito é exigido cada vez mais esses profissionais. Nesse sentido, é necessária a realização regular de atividades físicas, pois elas configuram um fator relaxante no cotidiano desses profissionais, além de fortalecer tanto a saúde física quanto a mental. Além dessas atividades físicas regulares, outras atividades também podem ser feitas a fim de auxiliar nesse objetivo da diminuição de estresse, como meditação ou yoga. Além do estresse, outro fator de risco que pode ser mencionado são as doenças ocupacionais frequentes que acometem muitos profissionais de TI, que são a LER e DORT, que são afecções do aparelho motor provocadas pela sobrecarga de um grupo muscular, e tem maior incidência nos membros superiores e ocorre devido à utilização biomecânica incorreta desses membros. Elas podem resultar em dor, queda do desempenho no trabalho, fadiga e incapacidade funcional temporária, que podem levar à síndrome dolorosa crônica. Os profissionais de TI, eles são bastante acometidos por essa condição, porque eles realizam atividades sempre na mesma posição, com movimentos rápidos e repetitivos.
Assim, uma maneira de prevenção possível para essas doenças é as próprias empresas administrarem pausas, tanto ativas quanto passivas, como o uso da ginástica laboral, composta por exercícios específicos de curta duração, realizados no próprio local de trabalho, atuando de forma preventiva e terapêutica para evitar esse fator de risco dos profissionais de TI. Ao longo dos anos, o estilo de vida de trabalhadores vem mudando drasticamente. Ao compararmos a era agrícola com a atual era, a era industrial, é notório que a vida física ativa do trabalhador cedeu espaço a uma vida predominantemente sedentária, impulsionada pela automação e pela tecnologia dos computadores. Entretanto, o sonho do conforto cedeu ao pesadelo proveniente das enfermidades causadas pela inércia crescente do trabalhador. Não foi imaginado que processos como a industrialização e a urbanização corroborassem para aumentos de doenças como o câncer, distúrbios mentais, afecções cardiovasculares, problemas com drogas ou álcool, doenças nutricionais e osteoarticulares, sedentarismo ou até mesmo alterações das gorduras sanguíneas. O estudo de Shark em 2008 revela que aproximadamente 250 mil pessoas morrem por ano devido a um estilo de vida sedentário. O sedentarismo está ligado diretamente a 37% das mortes por câncer, a 54% dos óbitos por distúrbios cardiovasculares e a 50% dos derrames fatais. Os dados dessa pesquisa revelam que a prática de exercício físico não está ligada somente à estética, mas principalmente à saúde do indivíduo. O processo de industrialização atualmente molda de forma direta o tempo do indivíduo, dividindo em dois, sendo o tempo ativo, que é aquele qual o indivíduo realiza suas tarefas laborais, normalmente em condições limitadas de movimento, como por exemplo os profissionais de escritório, e o tempo livre, que é aquele qual o indivíduo possui para realizar atividades fora do trabalho, como por exemplo atividades físicas. Entretanto, esse tempo é exercido de forma passiva, ou seja, em frente à televisão, a jogos, na internet, comportamentos sedentários que ativam manifestações no sistema cardiovascular, no sistema vegetativo e nas glândulas endócrinas, causando doenças hipocinéticas. O lazer ativo e a inatividade física no trabalho é discutido por Narras em 2001. Abre aspas. A atividade física através do lazer é uma maneira que o homem moderno tem de compensar as horas de inatividade física no trabalho e vencer o desafio de tirar proveito dos avanços tecnológicos sem prejudicar a sua saúde. Fecha aspas. Entretanto, apesar de vários estudos terem demonstrado a importância da atividade física para a saúde do trabalhador, muitos trabalhadores ainda adotam hábitos sedentários, sejam eles no ambiente de trabalho ou nas horas que dispõem para lazer. O perigo da inércia física do trabalhador é revelado através de dados. Em uma amostra que buscava analisar a atividade física na vida de um trabalhador, contou com 1.479 trabalhadores e revelou que 57% dos homens e 80% das mulheres não praticavam atividades físicas. E ao todo, 69,3% dos trabalhadores eram totalmente sedentários. Para além das práticas de atividade física, o estilo de vida é um fator importante para a saúde do trabalhador. Hábitos como fumo é um dos principais fatores do câncer de pulmão. O trabalhador que exerce sua função sentado e é fumante tem a chance aumentada em 50% de sofrer úlceras, infarto no miocárdio, rinite, asma, bronquites, enfisema pulmonar e diversas outras doenças. Já aqueles que têm o álcool como algo comum em seu dia a dia, em seu estilo de vida, acarretam em uma série de consequências tanto para o empregado quanto para o empregador. O álcool é a causa de mais de 1 milhão de mortes por ano. Ele diminui reflexos e a capacidade de julgamento. Ele acarreta em faltas no trabalho e lentidão na execução de tarefas. E aqueles que pensam que o fator alimentação não influencia tanto, está totalmente enganado. A alimentação desequilibrada gera uma série de fatores de risco para o indivíduo. A alimentação atual da sociedade é tipicamente calórica, o que é totalmente errado. A alimentação deveria ser variada, com vitaminas, proteínas, carboidratos, gorduras, riboflavina, niacina, cálcio, ferro, uma diversidade de nutrientes que possam nutrir o indivíduo, o empregado, para que ele consiga fazer de forma satisfatória o seu trabalho. Pessoas com a dieta pobre em fibras têm incidência maior
a doenças cardíacas e a câncer, por exemplo. Agora, vamos partir para a análise desses fatores de risco que nós explicamos anteriormente. Vamos começar pelo estresse e o seu impacto na qualidade de vida do profissional de TI. Entre suas consequências, nós temos a descarga de adrenalina na corrente sanguínea, que acaba aumentando os batimentos cardíacos, além da dilatação dos brônquios e da diminuição de vasos sanguíneos periféricos. E esses vasos eles são essenciais para o bombeamento de sangue do coração para o corpo e posteriormente de volta para o coração. Diante disso, é muito importante que o trabalhador possa se prevenir e fazer do trabalho uma experiência menos prejudicial à sua própria saúde. Afinal, a necessidade de fazê-lo é clara, mas a prática de exercícios físicos regulares, de uma boa divisão entre local de trabalho e domiciliar, podem aliviar esses sofrimentos das tarefas. Por isso mesmo que durante esse período de quarentena, esse tipo de problema se agravou muito devido a essa falta de divisão entre o ambiente de lazer, o ambiente domiciliar e o ambiente de trabalho. Partindo agora para LER e DORT, que como já aprendemos, são lesões causadas por esforços repetitivos ou distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Logo, não é difícil perceber de cara que esse é um dano muito comum entre os usuários de computador, principalmente porque esses trabalhadores passam horas nessa posição, sem pausas, sem a prática de uma ginástica laboral. Com isso, surgem muitas patologias, como a tendinite, que é a inflamação aguda dos tendões de músculos flexores, ou seja, é muito comum que ocorra no punho, no cotovelo e no joelho. Nós também temos a bursite, que por sua vez é relacionada com a inflamação da bursa, que é uma bolsa que envolve os tendões e é responsável pelo amortecimento entre o músculo e o osso. Com isso é muito importante que a empresa e os trabalhadores deem a devida atenção a esse tipo de problema, já que elas podem transformar essas doenças em doenças crônicas, que vão afetar cada vez mais de uma maneira mais brusca o membro ou a articulação acometida. Já o estilo de vida é diretamente relacionado aos hábitos diários do indivíduo. E os maus hábitos podem ter gravíssimas consequências na vida de um técnico de informática. Principalmente porque esse trabalho em específico não possui um gasto calórico muito alto. E muitas vezes essas pessoas passam exatamente nessas mesmas condições os seus momentos de lazer. E isso pode levar até mesmo a uma dependência psicológica. Dessa forma, não há gasto de energia. E esse não gasto pode trazer como consequências as doenças crônicas degenerativas. Além disso, o sedentarismo aliado ao hábito de fumar e ao hábito de beber podem aumentar ainda mais o número e a gravidade dessas patologias. Como, por exemplo, eles podem causar hipertensão arterial, diabetes, obesidade, ansiedade, aumento de colesterol, infarto do miocárdio, além de muitos tipos de câncer. Então, como nós já vimos anteriormente, muitos são os modos como podemos evitar esse tipo de doença, como praticar pelo menos 1 hora de atividade física, evitar o uso de tabaco e de álcool e também alimentações balanceadas. É indiscutível que o computador facilita e agiliza o trabalho feito numa empresa e que o profissional de TI é de suma importância na vida de uma empresa. Porém, o uso da máquina aliado à rotina de trabalho desse profissional pode acarretar problemas à saúde. As diversas doenças citadas neste artigo é causada pelo uso ininterrupto e inadequado do computador. Por isso, antes de se preocupar com a doença já instalada, é preciso obter alguns métodos de prevenção, como, por exemplo, evitar o estresse de falar do trabalho fora da empresa
ou até mesmo resolver problemas do trabalho em seu momento de lazer. Também é preciso fazer algumas alterações no seu estilo de vida, como, por exemplo, evitar beber e fumar, fazer exercícios físicos e também ter uma alimentação saudável. Com esses pequenos atos de prevenção, já se diminui drasticamente a possibilidade de desenvolver doenças ocupacionais. Enfim, conclui-se que a saúde de uma empresa é exclusivamente ligada à saúde do seu profissional. Por isso, as empresas têm a obrigação de orientar e também prestar atendimento a esses profissionais, principalmente aos que ficam sentados horas por dia à frente do computador, como os profissionais de TI.